Eu cumprimento a todos meus irmãos e irmãs com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos estar falando então sobre esse título que está no tema: os 2 sinais que poderão custar a nossa salvação. Os 2 sinais do tempo do fim mais perigosos que poderão custar a nossa salvação. E nós vamos estar aprendendo um pouco sobre quais são esses sinais e quais os cuidados que temos que ter para não cairmos nestes sinais que a Bíblia está demonstrando para nós, que demarcariam o tempo do fim e que podem custar a nossa salvação. Amém? Então vamos lá, Igreja do Senhor. Primeiramente, então, eu quero ver com vocês. Nós vamos ver aqui no livro de São Mateus, capítulo 24 ainda. E no versículo 12, vamos anotando. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então esse primeiro versículo, nós estamos vendo. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver a palavra dizendo para nós que qual é o primeiro mandamento que a Bíblia diz para nós, o maior mandamento. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Só que agora, então ele está dizendo que no tempo do fim, este amor, ele iria se esfriar. Que amor é esse? Primeiramente, o amor a Deus. O amor pelas coisas de Deus. O amor por fazer a vontade de Deus, por viver a vontade de Deus. E segundo, o amor pelo próximo. A compaixão pelo próximo. A comunhão com o próximo. Mas iria agora nascer no coração dos seres humanos um desejo ao contrário do amor. E é o que nós estamos vendo acontecendo terrivelmente. Vamos para o próximo versículo. Então, ele está dizendo a falta de amor. E nesse mesmo contexto, vamos ver agora aqui livro de 1 aos Timóteos, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua mente, cauterizada a sua própria consciência. Então agora, nesse outro versículo de 1 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer que nos últimos tempos o povo iriam se apostatar da fé. Apostasia. O que é apostasia? É a pessoa, por si próprio, ela abandonar a fé, ela abandonar o verdadeiro evangelho. Iria chegar um tempo que eles iriam ter aversão à palavra de Deus, ter aversão à fé cristã. Eles iriam se apostatar, eles iriam se desviar da verdade. O povo iria dizer: olha, a partir de hoje eu não quero mais, a partir de hoje eu quero buscar outro caminho,
eu quero buscar uma outra vida, se apostatariam da fé, deixariam a fé, abandonariam a verdadeira fé. Ele está dizendo para nós que eles iriam fazer isso no tempo do fim. E agora iriam começar a dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Iriam então se apostatar da fé, se apostatar do verdadeiro evangelho, abandonar por si próprio, por suas próprias vontades. Iriam abandonar o verdadeiro evangelho, abandonar a verdadeira fé. E agora iriam buscar dar ouvidos a doutrinas de demônios, ao falso evangelho. E para concluir, nós vamos ver aqui também 2 Timóteo capítulo 4. Mais uma vez Paulo dizendo a Timóteo: conjure-te, pois, diante de Deus do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mais uma vez, Paulo, ele vai dizer a Timóteo: Timóteo, conjure-te, pois, que pregues a palavra, pregues a doutrina do Senhor, a tempo e fora de tempos, redargua, repreendas, exortes, porque virá um tempo em que eles não vão suportar, que eles não vão receber mais essa sã doutrina. Mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui, ele está reafirmando a Timóteo o que ele já havia dito em 1 Timóteo capítulo 4, ele vai reafirmar em 2 Timóteo capítulo 4, para que ele tome cuidado, para que ele pregue, para que ele exorte, porque viria o tempo da apostasia. Viria um tempo em que o povo, eles não iriam ter amor à verdade. Viria o tempo em que o povo iria ter uma aversão ao verdadeiro evangelho. E qual é esse tempo? O tempo do fim. Esse tempo em que o povo, eles não iriam mais receber o verdadeiro evangelho, que eles iriam ter uma aversão ao verdadeiro evangelho. Que tempo é esse? O tempo do fim. O tempo final. É isso que Paulo está falando. Estes são alguns sinais. Um dos mais perigosos sinais que demarcariam o tempo do fim e que pode custar a nossa salvação. Esse é um dos dois. O povo, então, a Bíblia está dizendo claramente que eles iriam abandonar a verdade. Eles iriam ter o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina do Senhor. Eles iriam ter os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, como um peso, como algo muito difícil de se carregar, como algo ruim. E eles iriam agora abandonar a fé, eles iriam se apostatar, eles iriam por si próprios deixar o verdadeiro evangelho. Eles iriam buscar agora um evangelho mais fácil. Eles iriam agora por si próprios procurar um evangelho mais cômodo para si. Olha o que ele está dizendo na palavra. Iriam desviar os seus ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Por quê? Porque eles não iriam mais suportar
pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, o evangelho genuíno, o evangelho salvífico, o evangelho que Jesus Cristo deixou. Eles iriam abandonar. Paulo está dizendo, Jesus falou, o amor pela verdade, o amor pelo verdadeiro evangelho, pela verdadeira palavra do Senhor, ele iria se esfriar no tempo do fim. O desejo pela verdadeira palavra de Deus, pelos verdadeiros ensinamentos do evangelho, iriam se acabar, iria se esfriar. O povo iria desejar outras coisas. O povo iria desejar um evangelho cômodo. O povo iria desejar um evangelho segundo as suas vontades, segundo as suas próprias concupiscências. Paulo está dizendo. Eles iriam procurar doutores que pregassem uma palavra, um evangelho da forma cômoda para eles, um evangelho que apenas massageassem os seus egos, um evangelho que apenas ali massageassem os seus pecados, a sua vida errada, que não confrontasse a sua vida de pecado. Eles iriam desejar esse evangelho. Eles iriam desejar o evangelho que só mostra para eles a facilidade. Um evangelho que só dá a eles bênção, que só dá a eles prosperidade, que só dá a eles coisas boas, curas, milagres, bênçãos de todos os tipos. Mas eles não iriam mais querer, eles não iriam suportar o evangelho da cruz. Eles não iriam mais suportar o evangelho da santificação. Eles não iriam mais suportar o evangelho da renúncia. Eles iriam buscar um evangelho segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias vontades. E eles iriam procurar doutores, pastores, líderes, que apresentassem para eles esse tipo de evangelho. Esse tipo de evangelho. O evangelho do conformismo. O evangelho do cômodo. O evangelho que não tem cruz. O evangelho que não tem renúncia. O evangelho que não tem santidade. O evangelho do não tem nada a ver, que eu posso viver e andar do jeito que eu quero. É esse o evangelho que no tempo do fim, Paulo está dizendo que o povo iria buscar. Esse evangelho, muitos eles iriam se apostatar da fé. Muitos eles iriam abandonar a fé. Muitos iriam deixar o verdadeiro evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Capítulo 4 de 1 Timóteo, ele está dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eles estavam na verdadeira fé, eles estavam na verdadeira doutrina, nos verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus. Porque a palavra doutrina, ela significa ensinamento da palavra, no seu todo, no seu todo. Mas eles não iriam mais suportar isso. Eles iriam se apostatar, ou seja, se desviar da fé, se desviar do verdadeiro evangelho para buscar o evangelho falso, para dar ouvido a doutrinas de demônios, para dar ouvido ao falso evangelho. E quando acontece isso, nós vamos ver
também em 2 Timóteo capítulo 4, como já lemos, a Bíblia também Paulo reforçando para Timóteo: pregue, Timóteo, enquanto é tempo, exorte enquanto é tempo, anuncie esse evangelho verdadeiro enquanto é tempo, porque vai vir o tempo em que eles não vão suportar, em que eles não vão receber mais esse evangelho. Glória a Deus. Esse é o primeiro sinal terrível que pode nos deixar fora da salvação. Por quê? Se essas palavras se cumprirem nas nossas vidas, se elas se cumprirem nas nossas vidas, nós estamos perdidos. Qual é o segundo, então, sinal mais perigoso das Escrituras? Vamos para São Mateus, vamos? Capítulo 24, novamente. Vamos ver esse segundo sinal aqui. Então, o primeiro sinal mais perigoso, que pode custar a nossa salvação, é a apostasia, o abandono da verdade, o desprezo pelo verdadeiro evangelho. Agora, aqui, nós vamos ver o segundo. Capítulo 5, versículo 5, 24 e 5. Porque virão em meu nome, 4, vamos dizer, 24 e 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E agora vamos aqui para o 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Presta atenção, igreja do Senhor. Agora, nós vimos que o primeiro sinal foi que muitos iriam abandonar o verdadeiro evangelho, abandonar a verdadeira fé. Muitos, eles não iriam mais querer viver a verdadeira palavra do Senhor. Eles iriam ter como comichões nos seus ouvidos, iriam se desviar da verdade para as fábulas, iriam se voltar para as doutrinas dos demônios, abandonar a fé. Iriam se esfriar na fé. Aí depois, olha o que ele vem dizendo. O segundo sinal agora que pode custar a nossa salvação. Nesse tempo, nesse mesmo tempo que o povo iria, uma grande multidão, iriam se desviar da verdade, iriam se apostatar da fé, iriam deixar o caminho da verdade, iriam desejar agora o caminho do erro, eles iriam desejar agora o evangelho falso, o evangelho sem renúncia, o evangelho sem cruz, o evangelho sem santidade, o evangelho sem doutrina. Quando muitos agora, eles viessem a desejar esse evangelho fácil, esse evangelho que Deus está como um Papai Noel que tem que dar tudo para o homem e o homem não tem que fazer nada por ele. Quando eles começassem a desejar esse evangelho, agora a Bíblia diz que viria nesse mesmo tempo os falsos profetas. E aí a gente tem um ditado aqui na minha região: junta a fome com a vontade de comer. Porque eles estão desejando o falso evangelho, eles estão desejando o engano, a mentira, e agora, nesse mesmo tempo, então, vem os falsos profetas trazendo aquilo que eles querem exatamente. Trazendo tudo aquilo que eles querem.
Olha que coisa terrível, igreja do Senhor. Esses dois sinais terríveis do tempo do fim estão levando muitos para a condenação. Porque eles se desviaram da verdade e agora voltaram-se para seguir o evangelho dos falsos profetas, dos enganadores. E quando a Bíblia diz falso profeta, mais uma vez eu vou explicar aqui, ele não está falando especificamente daquelas pessoas que estão entregando profecias, daquelas pessoas que têm o dom de entregar profecia. Não. Quando ele diz falsos profetas, é porque lá no Velho Testamento, quando não existia ainda, as Escrituras não estavam concluídas ainda, lá eles não tinham essa Bíblia, essa palavra que nós temos hoje, para eles examinarem e agora, a partir de então, entenderem qual era a vontade de Deus para a vida deles. Então, o que eles tinham que fazer? Para Deus falar com eles, para que eles pudessem saber qual era a vontade de Deus para as suas vidas, o que Deus estava requerendo deles, visto que não tinha a Bíblia, não tinha as Escrituras ainda escrita para eles. Então agora Deus tinha que falar com os profetas, Deus tinha os profetas determinados, que Deus tinha que falar com aquele profeta, e os profetas transmitiam agora a palavra de Deus para o povo. Deus então falava com o profeta, transmitia a sua mensagem para o profeta, e o profeta tinha a missão de transmitir para o povo aquilo que Deus tinha trazido para ele. Então, o que era ser profeta? Simplesmente aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo. Por isso que hoje nós dizemos que a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Está na Bíblia Sagrada. A maior profecia. Porque o que é ser um profeta? Lá no Antigo Testamento. Era simplesmente aquele que recebia a palavra de Deus e transmitia ela para o povo. Só que hoje, nos nossos dias, nós temos a Bíblia Sagrada. Então nós não precisamos mais especificamente ouvir o Senhor falar conosco audivelmente para que nós venhamos transmitir a sua palavra para o povo. Não, basta nós estudarmos as Sagradas Escrituras, nós lermos as Sagradas Escrituras e agora nós interpretarmos as Sagradas Escrituras e nós já vamos estar transmitindo a palavra de Deus para o povo. Então, se nós formos levar em conta como era no Velho Testamento, então profetas são todos aqueles que estão transmitindo a palavra de Deus para o povo. Esse profeta aqui que ele está dizendo aqui, não é só aquele que tem o dom de entregar profecia, mas são todos aqueles que estão incumbidos, encarregados de transmitir a palavra de Deus para o povo. Isso é pastor, evangelista, missionários, diáconos, presbíteros, enfim, pregadores simplesmente da palavra, todos, levitas, todos que trazem a palavra, que pregam a palavra, todos os que ensinam a palavra de Deus, eles estão aqui sendo inseridos como profetas de Deus. Porque está pregando a palavra de Deus, está entregando o recado de Deus, a mensagem de Deus para o povo. Se eu sou um pregador da palavra de Deus, seja pastor, seja diácono, seja presbítero, seja cooperador, seja missionário, seja levita, seja quem for,
se tem a missão de entregar a mensagem de Deus para o povo, essa pessoa, ela já está inserida nesse texto de profeta. A Bíblia diz para nós que o maior profeta foi quem? A Bíblia diz, Jesus falou, né, que de todos os homens nascidos de mulher, não teve um profeta maior do que João Batista. E nós não vemos João Batista com nenhum dom de cura, dom de milagre, dom de profecia, dom de nada. O único dom que João Batista tinha aqui era o dom da palavra e o dom da exortação, que a Bíblia mostra para nós. Porém, Jesus disse que ele foi o maior profeta. Amém? Por quê? Porque ele pregava a verdade para o povo. Porque ele pregava o arrependimento para o povo. Porque ele instruía o povo na palavra. Então, por isso ele era um profeta. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui para nós que surgirão muitos falsos profetas, muitos mentirosos, muitos enganadores, muitos falsos cristos, ou seja, falsos ungidos, o que ele está querendo dizer aqui para nós? Ele está querendo dizer que surgiriam, ele está englobando todo esse tipo de gente, todos os que estão levando a palavra. Todos aqueles que estão com a missão de transmitir a palavra de Deus para o povo. Ele está dizendo que surgirão muitos falsos, muitos enganadores. Ou seja, como assim? Que iriam estar transmitindo a palavra de uma forma errada, de uma forma equivocada. Jesus diz, pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no abismo. Então ele está dizendo aqui na palavra que muitos eles viriam dizendo, eu sou Cristo, eu sou ungido. Mas enganariam a muitos. Muitos falsos profetas surgiriam. Para quê? Para enganar o povo. E quem que são esses falsos profetas? Engloba todos aqueles que estão na incumbência de levar a palavra de Deus. Todos. De todos esses, muitos seriam falsos. Muitos seriam falsos pastores, muitos seriam falsos ministros, muitos seriam falsos, enfim, todos os que estão levando a palavra. Ele está dizendo que surgiriam muitos falsos. E agora, a Bíblia vai dizer para nós, então, primeiramente, que muitos iriam desejar o falso evangelho, iriam se apostatar da fé, iriam deixar a verdadeira fé, iriam querer abraçar o falso evangelho, abraçar o evangelho do engano, o evangelho da facilidade. E ao mesmo tempo iriam vir os falsos profetas, os enganadores, os mentirosos, aqueles com a doutrina de demônios, oferecendo exatamente aquilo que a multidão em massa estaria buscando, estaria querendo. Que coisa terrível! Olha que coisa perigosa, igreja do Senhor. Que coisa perigosa. A Bíblia está dizendo para nós que ao mesmo tempo que o povo iria se esfriar, que o povo iria se apostatar da fé, que o povo iria abandonar o verdadeiro evangelho, que o povo iria desejar o evangelho fajuto, o evangelho mentiroso, a doutrina de demônios, iriam surgir os falsos profetas apresentando exatamente esse tipo de evangelho para o povo. E agora o que vai acontecer?
quando eles apresentam esse falso evangelho, agora aquelas pessoas que estavam desejando esse falso evangelho, elas vão abraçar o evangelho da mentira. Eles iriam abraçar, porque eles não iriam querer ter compromisso com Deus. Eles não iriam querer ter compromisso com a verdade. E agora, o que vai acontecer? Deus ele permite que essas pessoas tenham as suas mentes cauterizadas, que essas pessoas agora elas sejam enganadas, elas passem a crer no engano, que elas passem a crer na mentira. Por quê? Porque elas não tiveram amor à verdade. Elas preferiram o evangelho do engano. Elas preferiram se apostatar. Elas preferiram seguir o evangelho mais fácil. Cuidado com isso, igreja do Senhor. Cuidado com isso. Cuidado com esse evangelho da facilidade que está sendo apresentado. Cuidado com esse evangelho sem cruz que está sendo apresentado. Cuidado com esse evangelho que você pode andar e viver do jeito que você quer. Cuidado com esse evangelho que não cobra de você a renúncia, que não cobra de você a santificação. Cuidado com esse evangelho que não ensina que você tem que entrar pelo caminho estreito e tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Cuidado com esse evangelho que Deus só quer o coração. Cuidado, está aqui. Está aqui. A Bíblia está dizendo que o povo não iria suportar no tempo do fim o verdadeiro evangelho. O povo não iria suportar. Esses são os dois sinais mais terríveis e mais perigosos do tempo do fim, que vai levar milhares para o fogo eterno. Esses dois sinais estão se cumprindo na vida de muita gente. Está se cumprindo na vida de muita gente. Viu? Sim. Abandonaram o verdadeiro evangelho. Abandonaram a verdadeira fé. Não. Eu quero seguir um caminho onde eu posso andar do jeito que eu quiser. Quero seguir um caminho aonde eu possa viver do jeito que eu quero. Esse negócio de seguir esse caminho cheio de regras, cheio de doutrinas, esse negócio de seguir este caminho aí, que eu tenho que renunciar a mim mesmo, que eu tenho que negar minha própria vida, esse caminho que eu tenho que renunciar todas as minhas bagagens, esse caminho estreito aí, que eu não posso entrar com as minhas bagagens, que para mim entrar por ele, eu tenho que largar tudo as minhas bagagens. Não, eu vou preferir andar pelo caminho largo, porque no caminho largo eu posso andar do jeito que eu quero, com todas as bagagens. Cuidado com esse caminho. Cuidado com esse caminho, que a Bíblia está dizendo aqui. Olha se essas palavras não estão se cumprindo na tua vida. Esses dois sinais do tempo do fim, que vão levar muitas vidas para a condenação, estão se cumprindo na vida de muita gente. Muita gente já abandonou o verdadeiro evangelho, já abandonou a verdadeira fé. E agora estão seguindo doutrinas de demônios. Agora estão seguindo o falso evangelho. Agora estão seguindo o evangelho enganoso. Agora estão seguindo o evangelho sem cruz, o evangelho sem renúncia, o evangelho sem santidade, o evangelho do tudo pode. Irmãos, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, a Bíblia está cheia de recomendações. Está cheia de recomendações. Cheia.
cheia de recomendações para nós seguirmos, para nós andarmos por ela. Mas infelizmente, as grandes multidões estão preferindo o evangelho fácil, estão preferindo o evangelho do tudo pode, estão preferindo o evangelho que não tem cruz, que não tem renúncia de nada. E esse evangelho aí é perigoso. Deixa a verdade e vai agora seguir os doutores das fábulas. Os doutores. Por isso que Jesus ele vai dizer na sua palavra: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos. Sabe quem é os pequeninos de Deus? É os crentes que são humildes. É os crentes que são dependentes de Deus. Era aqueles que muitas vezes eram analfabetos. Mas a vida deles era orar e jejuar. E pedir a Deus: Deus, me dá entendimento, me dá sabedoria. Deus, revela para mim a sua palavra. Revela para mim, revela. Não tinha muito entendimento carnal. Não tinha muito entendimento dessa terra, mas tinha comunhão com Deus, mas tinha comunhão com o Espírito Santo, então Deus se revelava. Agora, quem são os grandes que Jesus está dizendo? Que ele revelou para os pequeninos e não para os grandes, e não para os sábios. Os doutores de hoje que Paulo está dizendo. Os doutores. Os doutores que se afundam em teologia, se afundam em conhecimentos de bacharelado, de teologia, de homilia, de tantas coisas. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar um conhecimento das histórias bíblicas, um conhecimento, um estudo para a gente conhecer melhor as histórias da Bíblia, para a gente conhecer melhor sobre aquilo que nós estamos pregando, sobre aquilo que nós estamos falando. Agora, a nossa dependência, ela precisa ser de Deus. A nossa sabedoria, ela tem que vir de Deus, ela tem que vir do céu. Tiago está falando: se alguém tem falta de sabedoria, busque de Deus, peça de Deus. Não podemos deixar de sermos dependentes de Deus. Porque eu me formei em teologia, porque eu me formei em tantas coisas hoje que tem aí. Eu já posso agora pregar do jeito que eu aprendi na faculdade, do jeito que eu aprendi. Não, queridos, nós não podemos deixar de ser dependentes de Deus. E essa é a coisa que está destruindo o evangelho hoje em dia. O povo está confiando nos seus próprios estudos, nas suas próprias sabedorias que eles aprenderam nas suas faculdades, e deixando de depender do Espírito Santo. E deixando de buscar a sabedoria do céu, a sabedoria do Espírito de Deus. E os pequeninos dos tempos passados, eles tinham isso. Não esqueçam que todos os professores de teologia, todos os professores das escolas teólogas que ensinam a palavra de Deus, eles são homens carnais. Eles são homens falhos, eles são homens passíveis de erros, Eles podem ensinar uma teologia errada, eles podem dar um ensinamento errado. Agora, quando nós vamos buscar a sabedoria do alto, do professor dos professores, o que acontece? Esse não tem erro, esse não se engana, Então eu não estou dizendo que nós não podemos buscar um conhecimento
até fazer uma teologia, não tem problema. Agora, nunca deixe de tirar a sua confiança de Deus. Nunca deixe de buscar a sabedoria de Deus, a revelação dos altos céus, para confiar, para depositar a sua confiança naquilo que você aprendeu nas faculdades teológicas. Porque isso está matando a igreja. Os homens de Deus do passado, eles tinham comunhão, eles tinham intimidade com Deus. E eles procuravam conservar a igreja numa sinceridade, numa doutrina. Procuravam colocar a igreja como um jardim fechado de Deus. Era separada das coisas do mundo. Havia uma diferença. Havia uma diferença em tudo. Porém, os novos doutores, agora estudados, os teólogos, os bacharéis, os grandes, como o apóstolo Paulo e também Jesus Cristo está falando, o que eles fazem? Eles chegam, começam a estudar, e agora eles vão desprezar os pequeninos. E agora eles vão desprezar todos os ensinamentos dos pioneiros, Aqueles que trouxeram o evangelho principalmente para o nosso Brasil. Não é isso? Ensinaram o evangelho da renúncia, o evangelho da santificação, a igreja Assembleia de Deus, a igreja de Deus é Amor e muitas outras igrejas pentecostais. Elas nasceram e elas cresceram em uma doutrina, em uma santificação. Elas cresceram numa doutrina de separação, que verdadeiramente tinha uma separação das coisas do mundo. Só que o que acontece? Foi passando o tempo, aqueles antigos foram morrendo e foram nascendo agora os grandes bacharéis, os grandes teólogos, os estudados. E aí o que eles vão fazer? Eles vão desprezar os pequeninos do passado. Eles vão desprezar os fundadores, aqueles que tanto lutaram por essas igrejas, aqueles que tanto lutaram para firmar esses ministérios, principalmente na nossa nação brasileira. Agora, aqueles pioneiros não valem nada mais. O ensinamento que eles davam não vale nada. Por quê? Porque eles não tinham estudo. Eles não tinham teologia, então eles não sabiam nem o que estavam falando. Agora eles vão começar a dizer, olha, aquilo que eles diziam, aquilo que eles pregavam, aquela doutrina, aquela coisa terrível, aquilo lá era usos e costumes, aquilo lá era coisa de homem, aquilo lá era exagero, aquilo lá era religiosidade. E o que vai acontecer? A partir de então, eles começam a colocar esses pensamentos na mente do povo. Os doutores que Paulo está falando, eles não vão mais suportar a doutrina, eles vão procurar doutores que acoitem o pecado. Doutores, eles vão começar agora a instruir o povo de uma maneira contrária. Ora, se vocês acreditam que aqueles homens que fundaram essas igrejas aqui, se eles eram homens de Deus, então tem que acreditar que o que eles pregavam era de Deus, não é? Ou então há uma contradição muito grande. Alguém está errado. Alguém está errado nessa história.
E eu prefiro acreditar pela Bíblia que quem está errado é os teólogos de hoje, é os doutores de hoje que abandonaram aquele evangelho do princípio, aquele evangelho do passado. Eles começaram a colocar isso na cabeça do povo. Aquele povo lá, eles não sabiam nada não. Aqueles irmãozinhos lá que não tinha nem estudo, que não tinha nem letra. Não, isso é religiosidade, isso é usos e costumes, isso aí é extremismo. Vamos viver do jeito que a gente quer. E aí, o mundanismo começou a entrar. A igreja começou a se parecer com o mundo. A igreja começou a trazer tudo o que era do mundo para dentro de si. Antes, quando eram com os pequeninos que não tinham conhecimento, que não tinham teologia, que não tinha nada, a porta era fechada. A igreja era um jardim fechado. O mundo não entrava. Fazia diferença. Mas depois que veio os grandes doutores, o que acontece? Não, isso aí é loucura. Pode deixar o mundo entrar. Abrir as portas, escancarar as portas, e o mundo entrou para dentro. Entrou para dentro. E hoje, olha a situação que está a igreja. Olha a situação que está a igreja hoje. Não existe mais pecado. Não existe mais condenação. Não existe mais inferno. Não. Quando foi que vocês ouviram uma pregação sobre o inferno? Quantas vezes foi que vocês ouviram uma pregação sobre condenação? Quantas vezes que vocês ouviram uma pregação sobre a ira de Deus? Sobre o juízo de Deus? Não, acabou. Hoje é amor e paz. Hoje é amor e paz. Eu tenho que ir para a igreja para mim ser confortado. Eu tenho que ir para a igreja para ouvir uma palavra que vai me confortar. Eu estou triste, eu estou magoado. Eu estou com um problema na minha casa. Eu estou passando por um momento difícil. Eu quero ir para a igreja para me receber uma mensagem, uma palavra de conforto. Uma palavra que vai massagear o meu ego, que vai massagear aquilo que está doendo em mim. Cuidado com isso, igreja. Cuidado. Eu não estou dizendo aqui que não se possa ter uma mensagem, uma palavra, que muitas das vezes nós precisamos também. Uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Sim, tudo isso está descrito na palavra. Só que não pode ser tirada, não pode tirar o foco. O foco não pode ser tirado. O que é o foco? É a salvação. E para ter salvação tem que ter santidade. E para ter salvação tem que ter doutrina. Para ter salvação tem que ter ensinamento do que é o verdadeiro evangelho. Tem que ter renúncia, tem que ter cruz. Esse evangelho não pode ser tirado. Não pode. Só que é isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós. É isso que a palavra está dizendo. Que viria esse tempo em que o povo não iria mais suportar. O povo iria querer um evangelho fácil. Um evangelho que bajulasse o teu pecado. Um evangelho que bajulasse a tua vida carnal. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer seguir esse evangelho, se você quer viver esse evangelho, viva. Você vai ser massageado aqui.
Você vai sair cantando da igreja, porque Deus falou que vai te abençoar, que vai te prosperar, que vai fazer você casar, que vai fazer você acontecer tudo na tua vida. Você vai receber tudo aqui, mas no céu você não vai entrar. Porque para entrar no céu, tem que se arrepender dos pecados. Para entrar no céu, tem que viver a palavra. Para entrar no céu, tem que santificar a vida. Para entrar no céu, tem que tomar a cruz e seguir. Nós temos que ensinar isso, igreja. Nós temos que procurar esse evangelho. Nós temos que ter sede desse evangelho. Nós não temos que querer somente o evangelho que nos bajula. Nós não devemos querer o evangelho que somente nos massageia, o evangelho que somente que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos curar, que Deus vai fazer milagre. Nós temos que querer buscar, fazer a vontade de Deus. Nós temos que querer buscar e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos viver a vontade dEle. É isso que Ele quer de nós, queridos. Mas vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão vendo o que está acontecendo? As igrejas de porta larga hoje, elas estão abarrotadas. As igrejas do evangelho fácil, do evangelho sem renúncia, do evangelho sem cruz, do evangelho sem santidade. As igrejas hoje que apresentam para o povo um Deus que é só amor, um Deus que é só misericórdia, um Deus que é só paz, um Deus que cura, que abençoa, que prospera, que faz milagre, que faz tanta coisa, mas não demonstra para o povo o Deus que é justo, o Deus que é santo, o Deus que é juiz, o Deus que vai cobrar do pecador, o Deus que vai julgar o pecador, que não apresenta esse Deus para o povo. Vocês já perceberam? Essas são abarrotadas, essas estão lotadas. Por quê? Porque está se cumprindo a palavra. O povo não quer evangelho de obediência. O povo não quer aprender a obedecer a palavra. O povo não quer aprender a viver a palavra. O povo não quer aprender a renunciar a si mesmo para tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não. Que é isso? O povo quer é a bênção de Deus. O povo quer o milagre que Deus tem para dar. O povo quer a prosperidade que Deus tem para dar. Renunciar aos seus pecados, renunciar à sua vida, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Não, isso aí não. Isso aí não. Isso aí não. Não está desse jeito? Isso aí não. Se cumprindo nessas vidas, estas passagens aqui. Se apostataram da fé, abandonaram o verdadeiro evangelho, abandonaram a verdadeira fé. Aleluia. E Deus permite. Deus permite. Porque essas pessoas, elas não são enganadas pelos falsos profetas. Elas são enganadas pela sua própria cobiça. Elas são enganadas pelos seus próprios desejos pelo pecado. Não é pelos falsos profetas. E Deus permite por conta disso. Deus permite elas serem enganadas porque elas pensam
que estão usando a Deus. Elas pensam que estão enganando a Deus. Vêm para os caminhos do Senhor somente buscando o que Deus tem para oferecer, o que Deus tem para dar, mas compromisso não quer. E pensa que está enganando a Deus. Não, não está, querido. Não está. Por isso que Deus permite. Vamos ver se nós achamos esse versículo aqui. Por isso que Deus permite que essas pessoas sejam enganadas. Que essas pessoas, elas caem no engano do inimigo. Glória a Deus. Vamos ler aqui no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Ele está falando aqui o contexto dessa passagem, que ele vai permitir essas pessoas serem enganadas pelo anticristo. Mas nós podemos trazer esta passagem para o nosso tempo. Deus permite que essas pessoas sejam enganadas porque elas não tiveram amor à verdade. Elas não vieram a Cristo com o verdadeiro interesse de servi-lo, de viver a sua vontade, de andar segundo a sua vontade. Porque as pessoas que querem servir a Cristo com sinceridade, as pessoas que querem obedecer à palavra de Deus com sinceridade, queridos, essas pessoas, quando elas verem que aquele lugar ali que elas estão não está lhes ensinando o verdadeiro evangelho, não está trazendo para elas o evangelho da Bíblia Sagrada, ela sai fora. Ela não fica, porque ela quer receber o verdadeiro evangelho. Mas agora aqueles que querem o evangelho do engano, o evangelho da mentira, o evangelho da falsidade, aqueles que não querem compromisso com o verdadeiro Deus, então eles vão ficar ali, buscando o quê? Buscando só a bênção de Deus, buscando só os milagres de Deus, buscando só a prosperidade de Deus, buscando só a cura de Deus, mas compromisso não querem nenhum. Abandonar o pecado não quer, renúncia não, santidade não, isso não. E o que vai acontecer? A Bíblia está dizendo que Deus vai permitir a operação do erro para que engane essas pessoas, para que a sua mente seja cauterizada. E elas são enganadas por isso, pela sua própria cobiça. Aleluia. Pela sua própria cobiça. São cobiçosos, elas estão ali desejando o pecado. E agora elas vão ser enganadas. Então, igreja do Senhor, que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. Que Deus possa nos conservar nos nossos corações o desejo de viver a sua vontade. De viver a sua vontade. Cuidado, igreja do Senhor. Cuidado com esse evangelho que estão trazendo hoje em dia. Cuidado com esse evangelho sem cruz, sem renúncia. Cuidado com esse evangelho do tudo pode. Cuidado com esse evangelho do não tem nada a ver. Cuidado com esse evangelho.
O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que em toda a palavra Ele está nos recomendando. Ele requer de nós santidade, Ele requer de nós sinceridade, Ele requer de nós retidão. Cuidado, igreja, com esse Evangelho fácil. Cuidado com esse Evangelho que só massageia você, que não confronta o teu pecado, que não confronta o teu erro. Cuidado. Cuidado com esse Evangelho. Esse não é o Evangelho verdadeiro. Esse é o Evangelho que a palavra está dizendo aqui para nós. É o Evangelho apostatado. É o Evangelho daqueles que não suportam mais a verdade. É o Evangelho daqueles que só querem bajulação, que não querem compromisso com Deus. Cuidado, igreja. Nós temos que estar atentos com isso. Não vamos entrar por esse Evangelho, não. Vamos entrar pelo Evangelho da renúncia, o Evangelho da cruz, o Evangelho da santidade. Senhor, eu estou disposto a negar minha própria vida pelo Senhor. Senhor, eu não só quero a bênção que o Senhor tem para me dar, eu quero seguir o caminho, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero renunciar à minha própria vida, meu próprio eu, meus próprios desejos, para viver a vontade do Senhor na minha vida. Esse é o verdadeiro Evangelho. Então vamos estar atentos, queridos. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. De Jesus, quanta surpresa, tristeza e pavor para quem ficar. Notícias e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar. O acontecimento nunca visto, em breve o mundo irá passar. Aquele que zombou erro de nós, desesperado pôs-se a perguntar: o que aconteceu com minha esposa? No leito só ficou o seu lugar. Na empresa meu colega que era crente sumiu e ninguém sabe onde está. O filho não regressou para casa, o esposo desapareceu do lar. É tamanha a destruição, desastres pela terra e no ar. Meu pai que anunciava o evangelho, de repente eu não ouvi mais falar. Mamãe que era crente me amava, não teve tempo para me abraçar. Os crentes cultuavam na igreja, ficaram só os bancos no lugar. Das conduções sumiram passageiros, e quem ficou não sabe explicar. Mas vai aparecer quem já foi crente, só
esses é quem poderão falar o que vocês acabaram de ouvir. Eu mesmo já usei muito pregar. Fiquei porque desviei em mim do evangelho. Arrependido posso afirmar, foi Cristo quem arrebatou a igreja. Feliz foi quem estava ao esperar. Foi Cristo quem arrebatou a igreja. Feliz foi quem estava ao esperar.